Bom dia, aluninhos queridos. Bom dia! Bom dia para todos vocês, vocês estão bem? Eu espero que sim! Aluninhos e aluninhas queridos do meu coração, vocês devem ter reparado que a aula passada eu passei uma apostila para vocês, mas antes eu passei uma videoaula, e essa videoaula ela foi excluída do YouTube por direitos autorais, porque geralmente eu pego um trechinho ou outro dos vídeos, né, que eu quero passar, e aí não tem problema fazer isso. Só que dessa vez eu encontrei um vídeo muito legal e eu acabei pegando uma parte muito grande dele, e eu também usei uma música que não podia e tal. É por isso que eu prefiro, acho que eu vou voltar aquelas músicas do Popó, que eu fiz com o violão, imitando um pequeno galináceo, que aí é autoria minha, então não tem problema. Então eu vou voltar às músicas autorais. Bom dia! Mas não se preocupem, talvez eu refaça outra aula também, mande, mas todo o conteúdo que tinha naquela aula eu vou falar aqui de novo nessa aula refeita, tá bom? Então vocês não vão perder nada. O que é importante saber é que os animais, os seres vivos, plantas, não só os animais, mas plantas, bactérias, protozoários, os seres vivos todos, eles se reproduzem, ou seja, eles têm como perpetuar a espécie, eles têm como gerar descendentes. E a gente viu que tem algum jeito de você fazer a reprodução. Você pode fazer a reprodução sozinho, se você conseguir fazer isso, se você for um ser vivo capaz de fazer isso, que é a reprodução assexuada, né? E você pode fazer isso também com um parceiro ou uma parceira, se você for um ser vivo que consiga fazer a reprodução sexuada. E hoje a gente vai focar um pouquinho na reprodução sexuada, ou seja, reprodução que envolve sexo. E lembrando novamente, mais uma vez, sexo para a biologia é quando você tem um encontro de dois gametas, geralmente o espermatozoide e o óvulo. E quando esses dois gametas se unem, um vai doar metade do DNA e o outro vai doar a outra metade do DNA. Eles vão se unir com o material genético do pai e o material genético da mãe, e aí vai formar um novo descendente que não é idêntico ao pai, não é idêntico à mãe, mas como um pegou um pedacinho de DNA de cada um, eles vão ser semelhantes, tá bom? E a gente viu também que essas características semelhantes do pai e da mãe, elas não vêm aleatoriamente, elas vêm por conta de uma moléculazinha chamada de DNA. E é no DNA que você vai deixar as características hereditárias. Professor, o que é hereditário? Aquele filme da Netflix também. Filme de terror. Mas não é só o filme. Uma coisa hereditária é uma coisa que é passada dos pais para os filhos. Então, o DNA, que são as características de um ser vivo, ele é hereditário, ele é passado do pai para o filho. E ele é passado graças a uma molécula, ou seja, uma união de átomos chamados de DNA. A gente vai ver isso um pouquinho agora, tá bom? Pessoas queridas do meu coração, isso é uma célula dentro da tuba uterina de uma mulher. Aqui tá, né, o sistema reprodutor feminino, ali a vulva, né, que é a entrada para a vagina. E aqui, ó, se a gente der um zoom, a gente vai ver as tubas uterinas, que são esse caminhozinho aqui, tá bom? Esse caminho eu chamo de tuba uterina. O óvulo, ele vai sair aqui do ovário, tá bom? Aqui são os ovários, ficam os óvulos aí é tipo uma bolsa cheia de óvulos. De um mês em cada mês, ou às vezes até dois óvulos, eles ficam maduros e eles vão sair aqui de dentro dos ovários e vão ir vindo aqui dentro, tá bom? Dessa tuba, né? Desse caminhozinho até chegar no útero. E às vezes, no meio do caminho aqui, ó, ele pode encontrar com um espermatozoide e aí fazer a fecundação, que é o que a gente está vendo, tá bom? Isso é uma célula humana chamada de zigoto. Mas, professor, o que
que é o zigoto? E eu explico para você, querido aluno, aluna muito curiosa. O zigoto é uma célula que é fertilizada. Vocês estão vendo esse monte de girinos tentando entrar nessa bolota? Esses girinos são os espermatozoides humanos e esta bolota é o óvulo. O espermatozoide, vocês já sabem, é a célula que vem do pai, né, dos homens, e o óvulo é a célula que vem da mãe, né, das mulheres. E cada uma célula dessas, vocês já sabem também que carrega metade de um DNA. Elas carregam um DNA inteiro? Não. Um ser humano tem um DNA inteiro. Essas células aí, cada uma só tem metade, tá? E aí, quando o espermatozoide consegue jogar o material genético dele lá dentro do óvulo e o material genético do espermatozoide se mistura com o óvulo, aí eu tenho o zigoto, que é apenas a primeira célula. Porque tudo tem que ter um começo, não é mesmo? Você já foi um bebê, não foi? Você já foi criança, e antes de ser criança você era um bebê, e antes de ser um bebê, você era um feto na barriga da sua mãe, e antes de ser até um feto na barriga da sua mãe, você era um conjunto de células, e antes de ser um conjunto de células, tudo isso começou com uma única célula, o zigoto. Então este é o começo de mim mesmo, esse é o seu começo, esse é o começo de todos nós humanos. Todos nós começamos dessa única célula chamada zigoto. E o que o zigoto faz? Nós, seres humanos, somos feitos de apenas uma célula? Não, nós somos feitos de bilhões de células, como a gente pôde ver na apostila. Então, o que esse zigoto vai fazer? O zigoto ele vai descer o tubo uterino e vai se dividir em 2 células, depois ele vai se dividir em 4 células, depois ele vai continuar se dividindo. E aí, quanto mais divisões ele faz, maior ele vai ficando, né? Porque vai ficando com cada vez mais células, então ele vai crescendo. Ele vai chegar no estágio que ele vai ficar tão grande que ele vai começar a precisar de oxigênio, vai precisar de nutrientes, vai precisar de comida, e por isso essas células, porque essas células estão vivas, então elas vão precisar, né, se manter vivas, e para isso elas vão precisar de oxigênio e comida. E para isso, esse conjunto de células, né, eles vão se fixar no útero da mãe, e aí o útero da mãe vai começar a criar vasos sanguíneos. E são esses vasos sanguíneos que vão alimentar esse grupo, né, esse conjunto de células que vai gerar um feto. Olha só, você sabia disso? Isso é uma daquelas verdades que são meio óbvias, assim, que não são tão óbvias para todo mundo, que a gente não pensa sobre elas e muita gente acaba não sabendo. O sangue, gente, esse sangue corre em nossas veias, o sangue vermelho, que prova que estamos vivos, ele na verdade ele é um meio de transporte. O sangue vai transportar 2 coisas essencialmente. Ele transporta mais coisas, mas de mais importante, assim, por assim dizer, ele transporta 2 coisas, que é o oxigênio, a gente respira. O oxigênio ele vai entrar no meu nariz, ele vai descer até os meus pulmões, e aí nos meus pulmões esse oxigênio vai ser lançado no sangue. Por quê? Porque o oxigênio ele é um gás que ele causa uma reação química dentro da gente, que libera energia, a energia que a gente usa para gravar vídeos para vocês, que vocês usam para me escutar. A gente falou um pouquinho disso sobre energia nas aulas passadas, lembra da digestão e coisa e tal? Quando você come alguma coisa, o nosso corpo ele vai quebrando essa coisa em pedaços cada vez menores até que sobre açúcar. O nosso sangue leva esse açúcar para todo o nosso corpo. É por isso que independente de onde a gente cortar, se a gente cortar a mão, vai sair sangue. Se a gente cortar o pé, vai sair sangue. Se a gente cortar a testa, vai sair sangue. Porque tudo que está vivo nosso, todas as nossas células, tudo isso daqui é feito de célula, tá? Meu corpo é todo feito de células. E todas essas células precisam ser alimentadas e também precisam de oxigênio. E quem é que leva o oxigênio e o alimento para essas células? O sangue. É por isso que a gente tem vaso sanguíneo em tudo, porque todo o nosso corpo precisa de sangue, porque precisa de oxigênio e comida, tá bom? E aí, como a gente viu no outro vídeo,
no primeiro bimestre, não sei se vocês lembram, eu falei um pouquinho sobre a digestão. O que acontece? Quando a gente come, o nosso sistema digestivo ele vai quebrando a comida em pedacinhos cada vez menores, até que sobre basicamente açúcar e outras coisas. Esse açúcar, quando o oxigênio encosta nesse açúcar, o oxigênio ele consegue quebrar a molécula. E aí isso vai liberar energia, tá bom? E essa energia que a gente usa para, como eu já falei, gravar vídeo, escutar aula, correr, assobiar, jogar Roblox, jogar qualquer coisa que seja, escrever, correr, tudo isso para a gente fazer movimento, como eu já falei várias vezes, a gente precisa de energia. E é assim que o nosso corpo ele vai distribuir a energia por todo ele, através do sangue, tá bom? Olha aí a importância do sangue. Então, no caso das células que vão dar origem ao bebê, é a mesma coisa. Gente, o que é isso daqui que vocês podem ver? Sim, isso daqui é o útero, tá bom? Isso daqui é um óvulozinho vindo. O óvulozinho já foi fecundado, virou um zigoto. Esse zigoto começa a se dividir, 2 células, 4 células, 8, 16 e por aí vai, 42 e por aí vai, até virar um bolinho de células. Esse bolinho de células precisa se alimentar. Então, ele vai encostar no útero, ele vai entrar um pouquinho dentro da carne do útero, né? Ele vai se fundir com o útero e aí o útero vai começar a formar vasos sanguíneos. Por que vasos sanguíneos? Porque o útero, né, que é o corpo da mãe, vai levar sangue que tem oxigênio e alimento para essas células. Depois ali vai se formar a placenta também, tá bom? A placenta que vai filtrar o que a mãe come, né? A mãe come, vai para o sangue dela, que vai para a placenta vai filtrar ali para chegar no bebê quando ele estiver mais desenvolvido, tá bom? Tá, professor, já entendi. Você tem um espermatozoide, você tem um óvulo, eles se unem, o espermatozoide e o óvulo misturam os seus DNAs, forma o zigoto, que é uma célula. Essa célula começa a se multiplicar, primeiro em 2, depois em 4, em 8, 16 e por aí vai. E ela vai se dividindo até chegar no útero. Quando esse conjunto de células gruda no útero, o útero vai formar vasos sanguíneos para alimentar, né, esse conjunto de células até formar a placenta. E aí tem um desenvolvimento do feto. Mas, professor e alunos e humanidade, como é que as células sabem como elas têm que se dividir? Estão vendo a minha mão? Minha mão é formada por milhões e milhões e milhões de células. Quando eu, professor Felipe, era um feto, eu não tinha mão, eu não tinha braço. Eles foram se desenvolvendo. A minha carne foi sendo feita a partir das divisões celulares. As células iam se dividindo, iam crescendo, né, em número, e por aí elas iam crescendo e formando o meu corpo. Então as células formaram o meu braço e as células formaram a minha mão com 5 dedos, esse braço aqui com antebraço, bíceps, tríceps. Como é que as células sabiam dividir certinho assim? Como é que as células sabiam que tinha que fazer mãos com 5 dedos, um nariz com 2 buracos, a boca com um monte de dente? Como é que as células sabem como elas têm que se dividir e em cada lugar que elas têm que se dividir? Como é que elas sabem que na minha cabeça tem que formar um cérebro, que dentro da minha barriga tem que formar um estômago? Como é que as células sabem disso? E aí que vai entrar o papel muito importante do DNA. Olha ele aí de novo. É no DNA que as células têm guardadas todas essas informações de como é o seu corpo e de como ele funciona. Então, toda vez que uma célula vai se dividir, ela tem que procurar lá no DNA dela como ela deve se dividir e qual a função que ela deve fazer no seu corpo. O DNA é como se fosse a planta de uma casa. Então, a célula dos fetinhos que estão se dividindo vão consultando a planta da casa e aí vão se dividindo seguindo aquele desenho. E esse desenho veio da onde? A planta da sua casa veio da onde? Do seu pai e da sua mãe. Porque metade do DNA lembra que veio dele e metade do DNA lembra que veio dela. E é por isso que a gente parece tanto com os nossos pais. E isso, que é passado de pai para filho, novamente, como eu falei no começo da aula, é chamado de
hereditariedade. Então é isso, gente. Vou me despedindo aqui com essa bela imagem da minha gatinha Brienne dormindo, eu atrapalhando o sono dela. Eu espero que vocês tenham entendido aí o básico de como funciona o DNA e como que a gente se desenvolve quando a gente está na barriga das nossas queridas mamães, tá bom? Na aula que vem a gente vai começar a falar um pouquinho de seleção natural e evolução, que é o conteúdo simplesmente mais legal hoje de todo o universo. Então, até mais, gente. Um ótimo dia. Tchau, tchau e até a próxima.